Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e no vídeo de hoje eu trouxe ideias usando esse tipo de embalagem. Mas é claro que você consegue fazer com qualquer embalagem que você tiver aí na sua casa. Eu gostei bastante dessa embalagem porque essa tampa, gente, ela é muito boa e ela fecha muito bem mesmo, fica bem vedado e é bem legal daí para usar na cozinha. E eu espero muito que vocês gostem dessas ideias, compartilhem aí com as suas amigas, no Facebook, no grupo do WhatsApp, compartilhem essas ideias. E se você é nova por aqui, tem um botãozinho vermelho, clica nele e também clica no sininho. E vamos ao vídeo! Para essa ideia eu vou usar essa embalagem. O legal dela é que ela tem essa tampa que ela fecha e veda muito bem. E é claro que você pode usar a embalagem que você tiver aí na sua casa. Eu vou começar retirando esse desenho. Ele foi fácil e ao mesmo tempo deu um pouquinho mais de trabalho. Eu comecei passando um pouquinho de acetona para amolecer essa tinta. Em algumas partes, só de esfregar ela já sai logo, como essas partes mais fininhas. Mas nas partes que tem mais tinta, eu fui raspando com estilete ou você também consegue fazer com uma tesoura. Passei a acetona por cima para amolecer e fui assim raspando com muito cuidado para não riscar o plástico. E consegui tirar toda a tinta. E vou pintar, mas antes de pintar eu vou passar um paninho com álcool. E vou usar a Chalk Paint na cor branca. E vou dando batidinhas usando uma esponja. Eu esqueci de proteger esta parte, mas ainda deu tempo de colocar a fita crepe. E assim vai ficar mais fácil de pintar, principalmente aqui nesta parte de cima. E eu deixei secar durante um tempinho, isso é muito importante já que é uma Chalk Paint. Com a fita crepe vou fazer aqui divisões nessa embalagem. Coloco uma fita crepe de fora a fora e pego dois pedacinhos menores. Coloco na parte de cima e na parte de baixo, apenas para fazer a medida. E vou colocar outra fita crepe. E quando eu coloco essa maior, eu vou e retiro as duas pequenininhas, porque é só para fazer a medida, para ficar numa medida bem certinha. E vou repetindo o mesmo processo até colocar fita crepe em volta de toda a embalagem. E aqui com a fita crepe em volta de toda a embalagem. E para pintar eu vou usar duas tintas, a cor branca e a cor provençal. E vou fazer 3 tons usando essas duas tintas. Peguei um pratinho, no meu caso aqui é de isopor, pode ser qualquer um que você tiver aí na sua casa, coloquei a tinta branca. E coloco um pouco da tinta provençal. Agora coloco da tinta provençal para a tinta branca e vou mexer fazendo um tom mais clarinho. Separo um pouco da tinta provençal e misturo nessa tinta a outra mistura que eu fiz, fazendo assim um tom um pouquinho mais escuro, que eu vou chamar de tom intermediário. Ficando assim com 3 tons. Um mais escuro, um intermediário e um mais claro. E eu vou fazer um xadrez. Parece que é difícil, mas prestem bem atenção que não é difícil. Vou começar agora a pintar dando batidinhas com uma esponja com o tom mais claro. E vou pintar entre as fitas. Depois de tudo pintado, deixo secar e agora vou retirar as fitas com muito cuidado. E agora vou colocar as fitas no sentido contrário. E aqui eu também vou usar um pedacinho de fita para fazer o distanciamento entre uma fita e a outra. E aqui está com todas as fitas. Agora eu vou pintar com a tinta intermediária. E vou pintar nesse sentido, entre as fitas que eu coloquei. Vou pintar mesmo por cima da tinta, é assim mesmo.
E aqui a embalagem já pintada e já seca. Agora, eu não vou retirar as fitas, tem que prestar bem atenção. Eu vou acrescentar novas fitas nessa linha que aparece a tinta mais clara. E vou colocar essa fita crepe em todas as linhas mais claras, nesse sentido como estou mostrando no vídeo. E agora eu vou usar o tom mais escuro. E vou pintar com a mesma buchinha. Não é preciso você lavar essa buchinha entre as tintas. E vou dando batidinhas entre as fitas, em cima da tinta mesmo que você já colocou antes. Não se preocupe que vai dar certo. E aqui já pintei em todas as partes em que não tinha fita crepe. Agora eu vou retirar tanto essa fita crepe que eu coloquei por segundo, como a outra também que está no outro sentido. E aqui é muito importante a peça estar bem seca. E agora vou retirar as outras que estão nesse sentido aqui. E quando você começa a tirar as fitas, a mágica começa a aparecer aqui, o xadrez. Olha que lindo que vai ficar aqui essa peça, hein? Aí eu retirei a fita daqui de cima também. E para a tampa eu vou usar a Chalk Paint na cor Provençal, vai ser apenas uma cor. E para fazer uma tag, eu recortei uma tira de cortiça e vou escrever aqui pipoca usando uma canetinha permanente. E vou colar na embalagem usando a cola de silicone. E para proteger tanto a tampa como a embalagem, eu vou usar o verniz geral. E agora é só colocar pipoca aqui dentro, fechar bem, porque o bom dessa embalagem é que ela vai fechar muito bem e não vai estragar a pipoca que fica aqui dentro. E pronto, a embalagem está prontinha para usar e decorar a cozinha também. E você pode fazer de outras cores e em outras embalagens também. E pode fazer, inclusive, um conjunto com várias embalagens. Para essa ideia, eu vou usar esta embalagem. Já retirei toda a etiqueta e limpei bem. E vou começar passando o primer. E com uma esponjinha, eu vou dando batidinhas. Com o primer seco, eu agora vou pintar com a tinta PVA Ocre Ouro. Vou usar um pincel macio e vai ser apenas uma camada de tinta. Com a tinta seca, eu vou passar uma camada de Betume Colors. E vou usar esse tipo de pincel de cerdas naturais, porque aqui eu vou fazer uma madeira fake. E vou aplicando o betume sempre no mesmo sentido. E você pode ir fazendo assim voltinhas com o betume e depois vai esticando esse betume fazendo esse efeito aí. E depois de seco e todo aplicado, ele fica desse jeito, parece mesmo uma madeira fake. E aqui eu estava em dúvida, eu não pintei a parte de cima porque eu estava com a ideia de usar com a tampa, mas eu decidi não usar a tampa e vou pintar esta parte de cima. E para pintar esta parte metálica, eu vou usar o primer, a tinta ocre e também o Betume Colors. E eu acho que ficou muito mais bonito pintado e eu vou usar como um vaso.
E você pode colocar as suas plantinhas preferidas. Pode colocar assim, como essas aqui, como eu coloquei. Ah, e aqui vai dar certinho também para fazer como um porta-velas dessas velas maiores, mais grossas, como essa aqui. E pronto, você tem um vaso super lindo, super fácil de fazer para decorar a sua casa. Aí você também pode colocar água e colocar uma plantinha natural ou até colocar um vasinho dentro. Para esta ideia eu vou usar esta embalagem. O legal dela é a tampa e eu vou usar a tampa nesta ideia. Mas primeiro eu vou retirar toda essa parte aqui desse desenho. E eu retirei usando acetona e um estilete. Recortei uma tira de papel contact de 5 centímetros e vou colar aqui na embalagem. E antes de pintar, eu vou passar um paninho com álcool. E vou pintar com a tinta Chalk Paint na cor Urban. Mas você pode substituir por uma tinta acrílica na cor cinza, mas antes passar o primer. Vou proteger esta parte de cima, que é onde encaixa a tampa. E como eu quero que fique um pouquinho mais clara, eu vou misturar um pouquinho de tinta branca. E aí é só ir dando batidinhas com a esponjinha. E aqui a embalagem seca. E vou fazer um efeito granilite usando tinta PVA na cor ocre ouro, branco e preto. Protegi a mesa e fui aplicando desse jeito como eu mostro, assim, fazendo esse movimento com o pincel. Primeiro com a tinta branca, depois amarela e por final o preto. E a quantidade de respingo vai depender do seu gosto. E aqui é muito importante você deixar secar bem, porque fica acúmulos de tinta, que é normal. E aí, com muito cuidado, eu fui retirando o papel contact. E para proteger, eu vou usar o verniz geral. Só cuidado para não passar o verniz nesta parte que está transparente. E para a tampa, eu também decidi pintar, mas vou pintar com a tinta spray. Primeiro, passo uma camada com o primer em spray, ele vai ficar assim. E depois vou passar uma camada com spray dourado. Com verniz seco, eu vou retirar essa fita crepe. Protegendo esta parte de cima, vai ficar muito mais fácil de você tampar. E agora aqui você pode colocar o que você quiser dentro desta embalagem. E pronto, você já vai ter uma embalagem super linda e muito útil para usar aí na sua cozinha. Aqui eu coloquei arroz. Mas você também pode colocar bolachinhas, biscoito, café. Dá para colocar várias coisas aqui dentro dessa embalagem. Qual das 3 ideias que você mais gostou? Esse ou esse aqui? Comenta aqui embaixo, coloca aqui embaixo num comentário qual das 3 ideias que você mais gostou. E eu espero muito que você já tenha deixado aquele like, que já tenha compartilhado esse vídeo aí para todas as amigas aí. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!